Vamos falar agora sobre aspectos da religiosidade no Brasil colonial, tá? Religiosidade cristã. Nós sabemos que havia aqui, né, no Brasil colonial, outras manifestações religiosas não cristãs, em especial por parte dos nativos, né, dos indígenas que aqui viviam, a gente chama de povos originários, né, que já estavam aqui e que tinham aspectos da religiosidade que depois vão se transformando. Nós não vamos abordar esse aspecto, mas nós vamos abordar o aspecto do cristianismo. Tá? Como que o cristianismo começa já, né, a se colocar no Brasil, seja por parte de Portugal, né, como o Império Português, que está vinculado à Igreja Católica, seja por algumas primeiras manifestações protestantes que não vão permanecer, mas que vão se colocar no Brasil nesse momento. Vamos lá, então, vamos seguir aqui a nossa reflexão. O primeiro elemento importante é o padroado, né? É entender que existia nesse momento uma política por parte do Vaticano, né, de você transferir para o imperador algumas das competências que era do Papa. Isso a gente chama de padroado. Então, nós temos um domínio da coroa, ou seja, um domínio do rei de Portugal, né, em relação a alguns assuntos eclesiásticos. O mais óbvio que a gente tem para poder colocar aqui é a indicação de bispos, né? Mas não é só isso, nós temos vários outros elementos, né, que vai interferir ali, vai ser uma interferência direta da coroa em relação a assuntos da igreja, em relação a assuntos eclesiásticos, né? Um outro contexto que nós temos também nesse momento é a configuração de ordens religiosas, né? As ordens já existiam desde a Idade Média, mas nesse momento as ordens vão ganhando cada vez mais autonomia. E em alguns casos as ordens vão ter autonomia até em relação ao papado, como é o caso dos jesuítas, né? Os jesuítas é uma ordem que foi constituída no século XVI, tá? As outras ordens são mais antigas, mas os jesuítas eles foram constituídos no contexto da Contra-Reforma, tá? Ou seja, do enfrentamento da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante, com o objetivo de tentar barrar e evitar, né, que a Reforma ela pudesse avançar. Então é uma ordem que está muito vinculada, né, a esse contexto da Contra-Reforma. E nós vamos perceber que em muitos casos, né, os jesuítas vão ter um poder, né, muito grande dentro dos impérios, né, no caso aqui português, mas também do Império Espanhol. E muitas vezes vai atuar, né, em assuntos, né, em algumas questões que seriam de autonomia do Papa, né, mas muitas vezes as próprias ordens vão ter, né, uma certa autonomia de definição e de ações, como é o caso dos próprios jesuítas, né? Então, só para confirmar aqui, o padroado é o poder da coroa sobre assuntos eclesiásticos, né? A igreja, ela se torna aqui um braço do poder secular, ou seja, um braço do poder da coroa, né, do império, o que vai dificultar a intervenção do papado, né, ou seja, de Roma, em assuntos da igreja de Portugal e no caso aqui do Brasil. Lembrando que o Brasil faz parte de Portugal nesse momento. Então, quando eu falo aqui igrejas no Brasil, eu estou falando basicamente, tá, do Império Português. Tá? Quando eu penso aqui no papel dos jesuítas, né, a gente tem que entender que os jesuítas eles são constituídos para estabelecer como se fosse uma cruzada moderna, né, contra os protestantes e contra também, né, um processo de transformação que vai estar acontecendo, em especial em Portugal e em Espanha, né, de organização de um Estado cristão muito forte, né, e que vai expulsar, né, ou transformar muitos dos judeus que viviam em Portugal e em Espanha daquilo que a gente chama de cristãos novos, que é uma conversão forçada de judeus para o cristianismo. Tá? Ou eles saíam, né, teriam que sair de Portugal e de Espanha, ou teriam que se converter. Então a gente vai ter muita conversão forçada de judeus, né, que vão se tornar cristãos novos. Então é uma cruzada moderna, né, contra o protestantismo e também para evitar, né, que esses cristãos novos, para que eles pudessem voltar-se, né, novamente para o judaísmo. A gente vai ver que a Inquisição também vai ter esse papel. Né? A Inquisição também vai ter um papel de tentar barrar a entrada do protestantismo e de, né, evitar, né, o avanço do judaísmo dentro, em especial aqui eu estou falando Portugal e Espanha, né, porque nós falamos do contexto aqui do Brasil. Existe uma bula, né, uma bula chamada Intercoetera, né, que seria a base do padroado, né, justamente que vai garantir, né, que terras fossem entregues, né, aos jesuítas por conta do rei de Portugal. O rei de Portugal, como ele tinha prerrogativas que era do papado, tá? E essa bula, né, que estabelece padroado, ou seja, que estabelece poderes, né, para o rei de Portugal, o rei de Portugal vai, né, doar terras, né, no Brasil, em Portugal também, mas nós estamos aqui do Brasil, né,
para os jesuítas, para a chamada Ordem de Cristo. Então, os jesuítas também são chamados de Ordem de Cristo aqui, tá? E nesse caso, a gente vai perceber que a igreja, e com muita força, né, por parte dos jesuítas, vai se transformar num braço do poder administrativo do rei aqui no Brasil, né? Então, e os jesuítas aí é a mais importante ordem nesse momento. Importante aqui, né, a gente lembrar, eu estou reforçando muito isso, né, que nós estamos falando de Brasil, mas Brasil nesse momento é Portugal. Né? O Brasil está vinculado à coroa de Portugal. Quem coordena, né, e quem tem o domínio político, administrativo e religioso por conta do padroado é o rei de Portugal. Então a identidade portuguesa, né, ela vai se estabelecer muito forte no Brasil no século XVI, século XVII e século XVIII. E um elemento que vai vir fortemente para cá é a ideia do messianismo. Tá? O messianismo português, né? Não é, a gente está falando aqui de um messianismo que não é necessariamente um messianismo bíblico, né? Mas é um messianismo que vai existir nos grandes impérios, né? E a gente vai perceber isso na Espanha também, no Império Espanhol também, mas muito forte no Império Português, a ideia, né, de um Messias que iria, né, preparar a vinda do grande Messias. Então nós temos isso forte, né? A gente percebe ali, né, várias literaturas, né, do século XV, XVI e XVII, também devido à grande influência judaica, né, que vai existir em Portugal e em Espanha nesse momento. Um exemplo, né, é uma história que envolve um rei de Portugal, o rei Dom Sebastião. Né, o rei Dom Sebastião, ele foi um rei que ele desapareceu numa batalha, né, havia uma guerra de Portugal contra reinos que ficavam no norte da África, e esse rei ele desapareceu, tá, em 1578, e ao desaparecer, né, ao sumir, né, porque a gente não sabe se ele foi preso, se ele foi morto, o que aconteceu, né, com esse rei, muitos esperavam a volta do rei Dom Sebastião, e se criou-se uma mitologia, né, uma ideia do rei messiânico chamado Dom Sebastião, que se tornou o sebastianismo. E é interessante porque isso também, né, acabou influenciando muito o Brasil, nós vamos ver isso também daqui a pouquinho, né? Então muitos esperavam, né, a volta desse rei messiânico que iria colocar Portugal em primeiro lugar entre as nações. Então existia essa ideia de que Portugal seria o grande reino, né, aquele reino que iria estar à frente de todos os outros, né? Então você via que você tinha isso muito fortemente, né, dentro da mentalidade da cultura portuguesa e inconsequente, né, vindo para o Brasil. Então se tratava, né, do fortalecimento do rei de Portugal, uma mistura entre, né, questões teológicas e avanço do poder. Não é à toa, né, que o rei de Portugal ele está buscando um caminho para as Índias, né? Lembrando que naquela época as Índias eram dominadas pelos muçulmanos, a ideia na verdade era dominar o mundo, né? Era você ter uma guerra santa ali mesmo, porque a ideia era conquistar o mundo, preparar o mundo para a vinda, né, do grande Messias, mas sob, né, liderança aí do rei de Portugal, né? Então havia-se todo um debate, uma preocupação do reino de Portugal, né, que estava vinculado e misturado com esse aspecto messiânico, né, que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então era um discurso profético, né? Então não era utópico, como se algo, né, fosse acontecer, mas algo muito distante, algo, né, quase impossível. Não, era um discurso profético, eles acreditavam que isso ia acontecer, né, que o rei de Portugal, né, iria dominar todos os povos, ia converter todos os povos do mundo preparando a vinda do Messias, que seria Jesus. Então isso aí era real, eles acreditavam, né, nisso mesmo, né? Então existiam profecias de profetas portugueses que tratavam desse tema e desse assunto, né? Então a ideia da Nova Jerusalém, né? Então que seria, né, Portugal estaria liderando, né, essa ideia, mas que a gente vê que isso vem, né, para o Brasil também, com várias, né, profecias que vão se constituir, e essa ideia, por exemplo, aconteceu um movimento com essa nomenclatura Nova Jerusalém em Pernambuco, né? Então, né, uma ideia de que ali estabeleceria-se uma Nova Jerusalém, assim como, né, Portugal, né, Lisboa, entendia-se que ali seria um centro, né, onde iria se irradiar para o mundo, né, o cristianismo. Ali também nós temos esse movimento. Nós temos ali, né, a crença, né, e nós temos isso muito forte, né, e nós temos isso forte até hoje aqui no Brasil, né, a crença de que eu tenho um rei ou uma grande liderança, né, em Portugal a crença de que um rei português iria voltar para salvar o país, no caso Dom Sebastião, mas aqui nós temos isso muito forte também, a ideia de que grandes lideranças vão salvar o país.
não é? A gente percebe isso, ó, essa grande liderança, é como se ele fosse um grande Messias, né? Uma grande figura que vai, né, só ele, por ele, salvar o Brasil, né? E isso independe, né, de ideologias ou de que lado nós estamos. Nós temos grandes figuras e isso está muito forte no Brasil, é muito forte na nossa cultura também por conta dessa lógica, né, messiânica. Um exemplo é Antônio Conselheiro, né? Canudos, todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Nos discursos de Antônio Conselheiro, ele esperava a volta de Dom Sebastião. Ele falava que Dom Sebastião iria voltar. Então veja, uma, né, mitologia, né, um messianismo que vinha lá de Portugal, lá do século XVI, e que se fortalece, e que a gente vê isso acontecendo, né, aqui no Brasil. E tem vários exemplos, eu não vou tratar deles, né? Mas aqui nós temos Canudos, como eu falei, contestado aqui na divisa do Paraná e Santa Catarina, também tem um discurso messiânico, né? A referência de um rei que iria voltar, né, para unificar e para salvar a nação. Reino de Pedra Bonita, também, que aconteceu em Pernambuco. Então a gente percebe que existem vários movimentos messiânicos que é decorrência, né, dessa ideia messiânica que vinha lá de Portugal, lá do século XVI. Tá? Uma outra ação, uma outra ofensiva, né? Nós falamos aqui dos jesuítas, nós falamos do aspecto messiânico, e uma outra ofensiva, ou um outro elemento importante, que é a Inquisição. Né? A Inquisição ela foi estabelecida, né, em Portugal e, em consequência, no Brasil, por conta da questão dos cristãos novos, que eu já expliquei para vocês, judeus, né, que foram obrigados a se converter, e esses judeus passaram a ser denominados cristãos novos, né? E a partir do momento que eles se tornam cristãos, eles se tornam alvos da Inquisição. A Inquisição é um tribunal que só tem autonomia de atuar junto a cristãos. Então, se não é cristão, a Inquisição não tem poder. Só que em Portugal todo mundo era cristão, porque a ideia é que, né, todos que viviam em Portugal era cristão. Se não era cristão, não estava em Portugal, teria que sair de Portugal. Então, em consequência, a Inquisição vai atuar sobre toda a população, né, portuguesa. Então, qualquer pessoa, né, que tivesse ali uma possibilidade de ser judeu, por exemplo, né, era alvo da Inquisição, porque não poderia haver judeus em Portugal. Né? Então, os cristãos novos, né, muitos deles fugiram de Portugal e vieram para o Brasil. Né? Muitos dos senhores de terra, né, donos de terra que vieram para o Brasil eram cristãos novos fugindo da Inquisição. Só que depois a Inquisição veio para cá também, né, e a gente teve algumas visitas da Inquisição aqui no Brasil por conta disso. Né. Então, nós temos aqui algumas datas, né, eu coloquei aqui, ó, a primeira visita foi 1591 a 1595, a Inquisição esteve no Brasil, tá? Depois 1618 a 1621, depois 1627 a 1628. Olha só, gente, estou falando aqui de século XVII, tá? A gente fala de Inquisição medieval, mas existe uma suspeita, inclusive, de que a Inquisição esteve no Brasil no século XVIII, tá? Entre 1763 a 1769. Então a Inquisição não é medieval só não, ela é moderna, tá? Ela está vinculada aí à história moderna, né, de Portugal e, em consequência, no Brasil. Então os cristãos novos, né, eles traziam essa miscigenação, né? Houve ali uma mistura, né, muito grande de aspectos da cultura judaica com aspectos da cultura cristã, que veio para o Brasil, inclusive. Tá? Boa parte da cultura que nós temos no Brasil no século XVI, XVII, se a gente pegar muitas músicas, muitas tradições, elas têm essa origem judaica, cristã, essa mistura muito forte que veio para o Brasil, né? E nós temos aqui essa questão, né, da Inquisição tentando evitar que esse aspecto da cultura judaica prevalecesse em relação, né, à cultura cristã. Né? Então, é uma cultura judaica muito forte, né? Então teve uma conversão forçada, né? Então judeus obrigados a se converter ao cristianismo, e muitos, né, viviam de aparência, eram judeus, né, e se passavam, né, por cristãos para poder evitar aí a Inquisição. Tá? Um outro aspecto, né, é a questão do Quinto Império, né, e está vinculado a essa ideia, né, dos jesuítas, do messianismo, né, dessa cultura lusitana, de que Portugal seria o Quinto Império do mundo, né, o império que iria dominar todas as nações, né, onde todos os povos seriam convertidos, e que Portugal, vocês devem lembrar daquela história que tem lá em Daniel, da estátua, né, dos quatro metais, né, e que uma pedra que vem e derruba a estátua, e essa pedra seria um Quinto Império. Para muitos em Portugal, o Quinto Império seria Portugal.
O padre Antônio Vieira, inclusive, que é um grande padre jesuíta que esteve no Brasil, tá? Ele defendia que Portugal era o quinto império, que iria levar a fé para todos os povos, converter todos os povos, estabelecer 1000 anos de felicidade antes da vinda, né, de Jesus. Então, essa ideia do Quinto Império, né, ela se estabelece em Portugal muito forte, tá, e vem para o Brasil também, né, vem junto, né, vem junto com os jesuítas, vem junto com os cristãos novos, que muitos vieram para cá, né, como eu disse para vocês, viver aqui no Brasil, né, e a gente vê que toda essa cultura, né, toda essa composição de fatores que está lá em Portugal, vem para o Brasil. Né, e vai se estabelecer no Brasil nos seus primeiros séculos. Né? Então nós temos aqui que a Igreja Católica ela vai estabelecer alguns padrões, né, aqui no Brasil, então muita influência política, né, como eu disse para vocês, vai ter uma influência da arquitetura, porque nós vamos ter ali a igreja, né, a construção de grandes templos, né, de grandes igrejas no Brasil, em especial as igrejas barrocas, né, mas não só as barrocas, né, nós vamos ter ali desde o século XVI, né, os templos protestantes, né, não existia porque era proibido construir templos que não fossem, né, templos vinculados à Igreja Católica. Nós vamos ter uma produção cultural muito grande, muito forte, vinculado à Igreja Católica, né, porque a gente tem todo esse vínculo, né, do Estado com a igreja, e nós vamos ter ali, né, várias manifestações que vão ser consequência daquilo que a gente falou, né, consequência do messianismo, consequência, né, dessa mistura judeu e cristão, que a gente vai ter ali os cristãos novos que vão vir para o Brasil, tá, os jesuítas muito fortes, a gente vai ter uma influência muito grande na cultura brasileira, ok? Então, um panorama geral, é importante entender esse panorama, tá, de como que a Constituição, né, do Estado brasileiro se deu no século XVI e XVII em especial, tá, a partir do padroado, esse vínculo da igreja com o Estado e todos esses elementos que vão interferir fortemente na cultura brasileira, né, e muitos desses aspectos permanecem até os dias de hoje, ok? É isso, espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.